Número 1. O anti-choque. Ma Xiang é um homem capaz de entrar em contato com fios elétricos desencapados sem o menor problema. Tudo começou quando sua televisão estragou e ele quis consertá-la. Durante o processo, tocou acidentalmente em um fio desencapado, e o que causaria algum estrago a qualquer pessoa não fez absolutamente nada em Xiang. Ele resolveu checar outros tipos de fiação, com tensões ainda maiores, e descobriu que é imune a choques, mas que esse tipo de experiência é capaz de deixá-lo com mais energia e disposição. Cientistas testaram os efeitos de descargas elétricas no corpo de Xiang e notaram que ele suporta esse tipo de energia 8 vezes mais do que o resto das pessoas. Crianças, não tentem testar se vocês também têm esse tipo de resistência, é bem provável que não. Número 2. Forrest Gump da vida real. Se você é desses que sofrem para correr por 10 míseros minutos na academia, prepare-se para morrer de inveja de Dean Karnazes, um americano capaz de percorrer longos períodos correndo sem demonstrar o mínimo cansaço. Alguns dos seus feitos nada modestos incluem a sua participação em 50 maratonas de 50 estados em 50 dias consecutivos. Isso sem falar, é claro, da vez em que correu 563 quilômetros durante 3 dias sem parar nem para dormir. Karnazes passou por alguns exames logo depois das maratonas, incluindo a verificação do CPK, que indica os danos sofridos pelos músculos do corpo após a prática de exercícios. Para se ter uma ideia, um corredor de maratona normal teria indicadores de CPK na casa dos 2.400 depois de apenas uma maratona. Já em Karnazes, esse número era de apenas 447 após 25 maratonas consecutivas. Ou seja, seus músculos não se danificam com o excesso de atividade física, e nosso Forrest Gump da vida real é incansável. Número 3. Supermemória. Imagine que você tem a missão de ir para uma cidade desconhecida, olhar tudo, reparar nos mínimos detalhes e depois desenhar o que recorda. É bem provável que você se lembre de algum detalhe bacana, mas não poderá descrever e desenhar tudo com precisão, a menos que você seja Stephen Viltiri, que consegue se lembrar de todos os detalhes depois de apenas uma olhada. O cara não só recorda tudo o que viu, como consegue dar a proporção correta a todos os prédios, construções e detalhes percebidos por seus olhos de águia. Ele viaja o mundo desenhando paisagens e cidades desconhecidas. Outra coisa curiosa a respeito de sua incrível memória fotográfica, Viltiri não se lembra das paisagens apenas no momento de desenhá-las, ele retém cada imagem em sua mente para sempre, aparentemente. Se você, que não guarda nem a data do aniversário da sua mãe, está se perguntando como isso é possível, saiba que Viltiri possui um tipo de autismo conhecido como savantismo, que caracteriza habilidades de memória extraordinárias. Esse tipo de condição dificulta a comunicação entre as partes do cérebro, o que faz com que algumas áreas sejam superdesenvolvidas enquanto outras ficam em segundo plano. Número 4. Homem de Gelo. Enquanto muita gente por aí sai de cachecol e luvas ao primeiro sinal de vento mais forte, existe o holandês Wim Hof, capaz de ficar praticamente sem roupa na neve sem sentir frio. E, se você acha que isso é absurdo demais, saiba que o danado já escalou o Monte Everest de shortinho. Ele já participou de experiências bizarras que incluem manter-se submerso em água extremamente gelada. Nesses casos, notou-se que a temperatura do corpo de Hof praticamente não diminuía. Ele explica que usa meditação para evitar pensar no frio como uma ameaça. Pesquisadores investigaram sua incrível resistência ao frio e descobriram que, de fato, ele consegue controlar seu sistema nervoso central autônomo e suas respostas imunes apenas com meditação, o que significa que ele é capaz mesmo de comandar a resposta do próprio corpo ao frio. Então, quando algum engraçadinho disser que frio é psicológico, é provável que ele tenha razão. Número 5. Meio Matriz, meio Kill Bill. Estamos falando de Isao Machi, um japonês com super reflexos que consegue fazer proezas como cortar maçãs voadoras. Se considerarmos a velocidade de alguns objetos atirados em seus truques, ficamos realmente sem entender como ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Cientistas afirmam que seu reflexo é realmente maior do que a média e que o que trabalha, nesse caso, não é a visão, mas outro nível sensorial capaz de prever movimentos.
Isso é o que acontece com muita gente, principalmente com quem pratica algum tipo de esporte. O que diferencia todos os outros mortais de Machi é a velocidade dos objetos que ele consegue mirar sem erro intenso para os visitantes. Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Número 6. Devorador de cachorro-quentes. Quem nunca viu uma competição de quem come mais? Bastante popular, alguns indivíduos são considerados atletas profissionais e competem por anos. A maioria é favorecida por uma condição digestiva anormal, em especial no posicionamento do estômago. É o caso de Takeru Kobayashi, que alega que a posição do seu estômago é diferente da maioria das pessoas. Ficando abaixo do normal e associada à elasticidade padrão do órgão, ele é capaz de consumir dezenas de cachorros quentes. Seu recorde é de 69 unidades devoradas em menos de uma hora. Número 7. Invulnerabilidade à ressaca do dia seguinte. Eis um poder desejado pela maioria dos festeiros. Apesar de muita gente possuir resistência à ressaca, foi o controverso Ozzy Osbourne que tornou esta habilidade algo super-humano. Após admitir que bebeu, fumou, estourou e cheirou drogas pesadíssimas, o artista decidiu tirar a limpo sua resistência. Em 2010, Ozzy teve seu genoma sequenciado e vários exames médicos realizados. Os pesquisadores afirmaram encontrar variantes genéticas nunca vistas antes. As regiões do genoma associadas ao alcoolismo e absorção de drogas como metanfetamina são únicas no corpo do cantor. Número 8. Imunidade ao sono. Essa é uma habilidade almejada por muitos. A Organização Mundial de Saúde recomenda uma noite de sono de 8 horas. Mas sabemos que existem aqueles que exigem muito menos. E na maioria dos casos, o motivo é genético. São vários os estudos ligados à chamada ciência do sono. Um deles é da University of California, e acompanhou uma mãe e sua filha que compartilham uma condição rara. Ambas possuem uma cópia anormal do gene DEC2, que afeta o ritmo circadiano, provocando o chamado sono curto. Assim, esta família em especial conseguia dormir tranquilamente por cerca de 4 horas por dia. O sono curto é uma disposição genética que afeta perto de 5% da população mundial. Número 9. O mega arremesso dos 6 dedos. O crescimento de um sexto dedo é algo anormal, mais frequente na humanidade. Porém, são raríssimas as vezes que tal anomalia dá origem a uma habilidade especial. No caso do ex-lançador da MLB, Antônio Fonseca, o seu dedo extra deu origem ao mega arremesso. Somado a um rigoroso treinamento, Fonseca nasceu com polidactilia, anomalia que adiciona dedos extras nas mãos e pés. Apelidado pelos colegas de time como Polvo, o jogador ficou conhecido por um arremesso extremamente forte, gerado por sua mão de lançador com um dedo adicional 100% funcional. Número 10. Beleza dos supercílios. Elizabeth Taylor por sua beleza e talento como atriz. Poucos sabem que o ícone do cinema é uma mutante. A atriz possui uma condição rara chamada distiquia, que provoca o crescimento de cílios em pontos anormais da pálpebra. Na maioria dos casos, o excesso de pelos provoca inflamação e irritabilidade. Para Taylor, o conjunto extra de cílios e seus olhos violetas ajudaram a destacar a atriz no mundo cinematográfico. Você já imaginou alcançar o sucesso que sempre desejou no mundo das vendas? Seja você um empreendedor, freelancer ou empresário iniciante ou até mesmo um veterano no ramo, este e-book é o caminho para o topo. Nele, você encontrará estratégias comprovadas, dicas práticas e insights valiosos que o ajudarão a fechar negócios, conquistar clientes e impulsionar seus lucros nas primeiras 12 horas. O sucesso está a um clique de distância. Invista em si mesmo e comece a vender como um verdadeiro profissional hoje. Link no comentário fixado.